Trabalha em times ágeis, desenvolvendo software e não consegue sua próxima vaga desejada. Você se candidata a várias vagas, tem experiência, acredita que atende todos os requisitos e, mesmo assim, sequer recebe retorno. Ou quando você finalmente consegue chegar à entrevista, conversar com o recrutador, acredita que foi bem, e alguns dias depois recebe aquela mensagem: agradecemos, porém, entretanto, decidimos seguir com outro candidato. E aí começa a busca por uma explicação. Eu não passei porque não sabia com aquela ferramenta. Foi porque eu não tinha aquela certificação. Queria alguém com mais experiência. Foi o inglês, foi o recrutador, foi a empresa. Talvez, em alguns casos, até tenha sido, mas nem sempre. Eu recebo muitos alunos, profissionais e mentorandos extremamente competentes que chegam até mim com histórias muito parecidas. Gabriela, eu tenho as competências, eu tenho experiência, eu entrego. Por que eu não consigo avançar? E existe uma coisa muito importante que eu aprendi também estando do outro lado da mesa. Há alguns anos eu participo de recrutamento e seleção de profissionais que trabalham com times de desenvolvimento de software. Eu entrevistei POs, testers, QA, Scrum agilistas, desenvolvedores, front, back, engenheiros de dados, cientistas de dados, enfim, todos os profissionais eu já fiz essa entrevista. E quando você passa anos entrevistando profissionais, você começa a perceber alguns padrões. Muitas vezes o candidato sai de uma entrevista procurando um único motivo para explicar porque não foi escolhido. Só que a contratação raramente funciona assim, no ano passando. Quando eu estou recrutando alguém, não estou procurando simplesmente uma pessoa que consiga dar check em todas as caixinhas da vaga. Até porque é difícil. A gente sempre coloca o sarrafo mais alto na entrevista. E claro, existe também uma bagagem técnica mínima necessária e mandatória. Olha, se você quer um programador e o cara não sabe programar, não tem como. Dependendo da posição, ela é simplesmente dispensável, não tem romantismo aqui. Mas existe algo que pesa muito e que muita gente subestima: comportamento, comunicação, posicionamento e, principalmente, fit com aquilo que a equipe precisa naquele momento. Inclusive, dependendo do contexto, uma lacuna técnica ela pode ser facilmente desenvolvida, mas os comportamentos, o brilho no olho, aquele famoso "tô afim", eu não consigo ensinar. A empresa pode te dar tempo para você aprender a sair de pleno para sênior, mas é difícil. Como é que eu vou ensinar uma pessoa tá afim? Não consigo ensinar isso. Mas existem coisas que uma entrevista revela em poucos minutos. Como você organiza seu pensamento, como você estrutura seu raciocínio, como você conta a sua história, e a sua história é sua. Não tem ninguém que conheça melhor a sua história do que você. Como que você fala dos seus resultados, como você reage quando não sabe alguma coisa, como que você demonstra a maturidade compatível com a vaga, como se posiciona diante de um problema. E antes mesmo da entrevista, existe um outro problema. Você precisa chegar nela. Seu currículo precisa passar. Seu LinkedIn precisa comunicar quem você é. Quem está recrutando precisa olhar para a sua experiência e entender porque vale a pena conversar com você. Olha, eu vou te falar aqui como recrutador. Hoje, se eu abrir uma vaga, independente da empresa que eu possa estar, se eu abrir uma vaga para um PO, para um QA, para um desenvolvedor, fácil, fácil, sem fazer muita força, mesmo se for uma vaga júnior, pleno ou sênior, tranquilamente, 200 candidaturas vão acontecer em uma semana. Gente, estou dizendo 200. Qual a chance real de alguém hoje conseguir parar para ler 200 currículos? E eu estou falando mesmo RH. Então, você precisa
chamar a atenção de forma positiva. Quem está recrutando precisa olhar para a sua experiência, entender por que vale a pena conversar com você. E foi vendo bons profissionais repetir esses mesmos problemas que eu decidi criar a próxima sprint da próxima entrevista. Não é uma mentoria longa, pelo contrário, é uma sprint. Não é mais uma formação de meses, é um programa de semanas. É um programa intensivo de 4 semanas, criado para profissionais que trabalham com times de desenvolvimento de software e querem chegar preparados à próxima oportunidade, à próxima entrevista. Nós teremos um encontro ao vivo por semana e a cada semana será uma sprint. Na primeira, vamos trabalhar o seu assessment de carreira. Antes de sair alterando currículo, LinkedIn, a gente precisa entender aonde você está e para onde você está tentando ir. E aqui você vai ter a experiência de alguém que já passou pelo que você está passando. Alguém que recruta, contrata, faz feedback, estrutura pessoas. Vai olhar alguém que olha LinkedIn antes de recrutar e sabe exatamente o que as pessoas olham, para onde você quer fazer. E a segunda, vamos trabalhar o seu currículo. Não é simplesmente deixar o seu currículo bonito. Vamos olhar o que ele está comunicando sobre você, como você apresenta suas experiências e quem recebe aquele documento consegue perceber o valor que você acredita que possui. A terceira, vamos trabalhar seu posicionamento no LinkedIn profissional. Porque não adianta você querer determinada oportunidade se toda a sua apresentação profissional continua posicionando você para aquilo que você já faz hoje. Na quarta e última sprint, a gente vai trabalhar entrevistas. Como você se prepara, como responder, como contar a sua história, como falar sobre resultados, como lidar com perguntas difíceis que elas vão acontecer. O que falar. E tão importante quanto isso, o que você não precisa falar. Muita gente, às vezes, abre aspas, tem uma frase que eu utilizo, as pessoas se enforcam sozinhas. Eu não quero que você simplesmente assista 4 aulas. Eu quero que você execute 4 sprints. Terminou esse encontro, você recebe aquilo que você precisa trabalhar. Naquela semana, você aplica, revisa, testa e volta para o próximo encontro. Se ficou alguma dúvida, traz. Se não fez e não sabe se ficou bom, traz. Se alguma coisa não ficou clara, pergunta. Nós corrigimos a rota e avançamos para a próxima sprint. E repetimos esse ciclo durante as nossas 4 semanas. Porque eu não quero que você termine esse programa simplesmente sabendo mais sobre o currículo, LinkedIn ou entrevista. Eu quero que você termine tendo feito o trabalho. O meu sucesso é o seu sucesso. Ao final das 4 sprints, você deve chegar às próximas oportunidades com mais clareza sobre aonde você está mirando, um posicionamento mais coerente, um currículo que represente melhor seu trabalho, sua experiência e muito mais segurança para defender o seu valor quando estiver diante do recrutador ou gestor. Porque o que você levou anos para construir a experiência profissional. Não faz sentido perder uma oportunidade em 1 hora, porque um outro candidato conseguiu comunicar melhor a experiência dele de forma melhor, mais assertiva do que a sua. As inscrições para a próxima sprint já estão abertas no Hotmart. E a nossa próxima sprint começa na próxima segunda-feira. Se você trabalha com times de desenvolvimento de software e percebe que está na hora de chegar diferente a sua próxima oportunidade, clica aqui no link, faça a sua inscrição e venha executar essas 4 sprints comigo. Estou aqui estendendo a mão para você. A sua próxima entrevista pode chegar antes mesmo do que você imagina. Pergunta que não quer calar é: quando ela chegar, você vai estar preparado? Então, se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui. Gente, importantíssimo. Valor simbólico. Eu só quero separar curiosos de quem realmente está afim. Então não tem motivo. O meu conhecimento vale muito mais do que isso que vocês vão receber. Tá bom? Aguardo vocês. Fica aqui. Vamos junto.